Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. Bom, a gente iniciou aqui no canal uma série chamada Resolvendo Provas e o primeiro vídeo dessa série foi o começo de um exame. No vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo aquele exame, resolver então as duas últimas questões que faltam, os últimos 3 itens, e a gente vai pensar também em algumas estratégias para a gente usar durante uma prova de exame. Lembrando que exame é aquela prova que é usado como instrumento final de avaliação. Se o aluno ficou ali pendurado na matéria, os professores dão um exame que é uma chance de recuperar sua nota e poder, ou não, passar de semestre. No nosso caso, a gente vai passar sim. Eu escolhi justamente essa prova de exame para você ver que é possível sobreviver a um exame. Tudo que você precisa controlar é a sua ansiedade, o seu nervosismo, para que durante a prova você possa escrever e se dar tão bem quanto você pode. Então vamos lá, continuar resolvendo a nossa prova de exame. Lembrando, no vídeo passado a gente resolveu as primeiras questões dessa prova, totalizando ali 4 pontos, certo? Então é uma prova que vale de 0 a 10. As primeiras questões que nós resolvemos, elas valiam no total 4 pontos. Agora a gente vai resolver os 3 últimos itens que totalizam 6 pontos. O que acontece? Uma prova de exame é uma prova muito tensa, é uma prova que exige muito do aluno. Então, a ideia por trás do exame não é apenas mostrar o que você sabe em termos de matéria, em termos de cálculo. Você precisa mostrar também que você aprendeu a estudar voltado para a faculdade. O que isso significa? Bom, na faculdade a gente muda muito a nossa mentalidade. Porque na faculdade você começa a ter um estudo mais ativo, certo? Então você começa a controlar mais os seus estudos e assim os professores vão ter menos e menos impacto no geral dos seus estudos. Lógico que o professor ele é o facilitador, ele vai desbravar o caminho para você, vai mostrar o que é a matéria, mas você que precisa tomar conta dos seus estudos e garantir que você vá bem nessa disciplina. Então, esse é um critério essencial. O que você precisa fazer em uma prova de exame é manter uma mentalidade mais fria, certo? Então, se você precisa de apenas 6 para conseguir passar no exame, foca em tirar os seus 6. Assim que você tiver a quase certeza de que você garantiu 6 pontos no exame e ficar mais tranquilo, aí sim você vai para as questões que você antes não conseguia resolver. Mas o ideal não é que você pegue uma prova de exame e vai fazendo questão por questão na ordem. Não, olha para sua prova, veja quais questões você consegue resolver de cara, garanta ali a pontuação que você precisa, certo? E depois, assim que você garantiu, você desbrava o resto da prova. Então, uma estratégia básica de prova que os professores vão usar é as questões mais difíceis vão ter maior quantidade de pontos, certo? Então, você precisa decidir logo de cara se vale a pena gastar muito tempo nas questões difíceis ou se você vai se sair melhor fazendo as questões mais simples, que vão te garantir menos ponto, mas serão pontos mais seguros. Primeiro é a estratégia que tem que estar na sua cabeça, certo? Você tem que pensar nisso assim que você receber a sua prova. Dito isso, se você no vídeo passado a gente já garantiu ali os nossos 4 pontos e pensando que a gente precisa só de 6 pontos, se a gente conseguir resolver essa questão aqui que está na tela, a gente vai totalizar 6 pontos e conseguir a nossa nota do nosso exame, certo? Então é isso que a gente vai focar. Muito bem. Essas questões, bom, cálculo no geral, ele consegue ser bastante aplicado, porém as provas de cálculo, elas são bastante diretas. Então, como vocês podem ver nesse exercício aqui, calcule as integrais. Então, é um exercício que vai ter 2 itens, A e B, e é basicamente calcular a integral. Não tem contexto, não tem interpretação, é só você trabalhar essa ferramenta que a gente estudou ao longo do semestre, certo? Então, isso é muito bom, porque evita aquelas pegadinhas que podem ter em prova, certo? Aquelas entrelinhas na hora da interpretação, e você consegue ter uma segurança maior. Por outro lado, se a questão ela é muito seca assim, apenas resolva, a chance dela ser complicada e ter algum truquezinho especial é muito grande. Por isso que a gente precisa fazer bastante exercício para ter a malícia de olhar para uma integral e saber o que ele pede de você de verdade. O que a gente tem aqui é a integral não definida, certo? De seno de x dividido por 1 menos seno ao quadrado desse x. Tudo isso é dx.
certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai observar aqui, o denominador dessa integral, ele pode ser escrito de uma outra maneira. Bom, a gente precisa lembrar, cálculo tem bastante relação com trigonometria, ao longo do curso você precisa dominar algumas relações trigonométricas, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vem da relação fundamental, certo? Muito bem. Agora, olhando para essa integral, para resolver a integral, a primeira coisa que você precisa pensar quando tem ou uma multiplicação ou um quociente de funções é se existe alguma relação entre essas duas funções em termos de derivada. Se eu derivar algum dos termos, eu chego ao outro? E a resposta é sim, certo? Então, se eu derivo o cosseno de x, aqui, bom, cosseno de x, isso aqui derivado vai ser igual a menos seno de x dx. Bom, seno de x dx a gente já tem. Então, o que a gente precisa achar agora para resolver esse quociente, porque de cara a gente não ia conseguir resolver essa integral, é usar essa relação. A gente vai usar aqui uma substituição desse cosseno. A gente vai chamar o cosseno, então, por exemplo, de uma outra incógnita. Aqui, no caso, a gente vai escolher que o cosseno, meu cosseno de x, seja chamado de u. Por outro lado, a gente sabe que a derivada de u vai ser du, que é a derivada de cosseno de x, vai ser menos seno de x dx. Muito bem. A gente já tem esse seno de x dx, certo? É justamente isso que a gente quer usar. A gente não tem ainda esse sinal de menos. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa segunda parte é multiplicar os dois lados por negativo. Então, no final das contas, a gente tem que menos du vai ser igual a seno de x dx, certo? Então, esse seno de x aqui, dx, a gente vai substituir ele, e esse cosseno aqui, a gente também vai substituir ele pelo que a gente já tem. Então, no final de contas, a nossa integral, que a gente tem a integral de seno de x dx, vai virar menos du, vamos colocar as cores certas, menos du, e aqui embaixo o que a gente vai ter é u ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito de uma outra forma, certo? Então, isso aqui pode ser escrito como a integral de 1 sobre u ao quadrado, menos u ao quadrado, claro, que multiplica du. Por outro lado, a gente vai usar aqui um joguinho de potência. Se a gente tem 1 sobre alguma coisa elevado a uma potência, é a mesma coisa que a gente ter. Se a gente substituir aqui por menos u, o que a gente faz com o expoente de quem está embaixo é trocar o sinal. Então, isso aqui é menos u elevado a menos 2 du. Agora, a nossa vida simplificou muito. O que a gente tem aqui é uma incógnita elevada a uma potência. A integral disso aqui você já sabe fazer. Então, só para a gente ver o que aconteceria se a gente derivasse esse termo que a gente tem. Uma boa prática é sempre derivar o que você tem na integral para ver o que acontece e tentar pensar no que acontece antes, certo? Então, se a gente tem aqui menos u elevado a menos 2 derivado, a gente vai usar só a regra do tombo, certo? Então, cai o expoente, então é menos 2, que multiplica u, e aqui no expoente eu subtraio 1. Então, menos 2 menos 1, aqui vai ficar menos 3. Certo? Então, o que a gente tem aqui é que se a gente tem um expoente de menos 2 aqui, o que a gente precisa é de alguma coisa antes dele. Bom, antes do menos 2, na nossa reta, a gente tem o menos 1. Vamos ver o que acontece. Se eu tenho u elevado a menos 1 e eu aplico a minha derivada nele, o que vai acontecer é que vai cair esse expoente, então é menos 1 que vai multiplicar u, e o expoente eu vou subtrair 1, então menos 1, isso vai dar menos 2. Que no final das contas vai ficar menos u elevado a menos 2, e é justamente o que a gente tem, certo? Então, no final das contas, a gente tem que a integral de menos u elevado a menos 2 du, isso aqui é igual a u elevado a menos 1
mais uma constante qualquer. Porém, a gente tem que lembrar que esse u aqui a gente substituiu. O que a gente quer, na verdade, é a integral em x. Esse u, vamos lembrar aqui, que o nosso u é o nosso cosseno de x. Então, no final das contas, o que a gente tem, isso aqui é igual a cosseno elevado a menos 1 de x mais constante. A gente pode escrever de outra forma, que é 1 sobre cosseno de x mais constante, ou ainda, e assim, de uma forma final, secante de x mais k, certo? Porque 1 sobre cosseno de x é a definição de secante de x. Muito bem, aqui a gente resolveu. Aqui nesse ponto a gente já garantiu os nossos 6 pontos, já estamos bem no nosso exame. Vamos para o próximo agora. A partir de agora, você precisa pensar melhor no que você vai escolher, certo? Então aqui a gente tem o segundo item da nossa questão, que é um item direto de novo, e você já sabe, se é um item direto, você vai se deparar com algum truquezinho que a gente usa para resolver integral, certo? Bom, é alguma regra que itens direto vão ter alguma pegadinha? Não é uma regra, mas é muito provável que tenha, certo? Então, no item passado, a gente não só resolveu, não era a integral de uma função. Tinha ali o quociente entre duas funções e a gente precisou usar a substituição. Muito bem. Nesse outro aqui, o que a gente vai ter que usar, bom, tem uma multiplicação dessa vez. E sempre que existe uma multiplicação entre duas funções, por mais simples que ela seja, veja que é x que multiplica seno de 2x, por mais simples que seja essa multiplicação, já que é só x, o truque que a gente vai sempre pensar quando vê uma multiplicação é o truque da integral por partes, que é o nosso inverso para a regra do produto, certo? Para a derivada do produto. Então, só relembrando, a integral de u dv ela é igual a u que multiplica v menos a integral de du que multiplica v. Certo? Então, um desses dois elementos da nossa multiplicação a gente chama de u, o outro a gente chama de v. Uma boa prática é sempre chamar a função trigonométrica de dv. Por quê? Porque se a gente ficar de modo cíclico nela, veja que aqui a gente vai integrar essa função. Não tem problema. Agora, se a gente chamar o x de dv, a gente vai ter que ficar integrando ele e o expoente dele só vai crescer, só vai dificultar a nossa vida. Então vamos lá. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre integral por partes e eu recomendo que assista. Vamos lá. Então o que a gente tem é chamar esse cara de u e esse cara aqui de dv. Certo? Então a gente tem que, pela nossa regrinha da integral, a gente precisa descobrir aqui, então, que, bom, u, a gente chamou o x de u, certo? Então, quem é o du? Porque a gente vai usar depois. Du é dx, porque a derivada de x é 1. Muito bem. Por outro lado, a gente tem dv, que é seno de 2x, dx. Integrando esse seno de 2x, a gente sabe isso aqui, pela integral das funções trigonométricas, a gente sabe que isso aqui é menos cosseno de 2x dividido por 2, certo? Então, vamos construir agora a nossa igualdade. Isso aqui é igual a u que multiplica v, então vai ser x que multiplica menos cosseno de 2x dividido por 2, menos novamente a integral, a derivada de u, que é apenas dx, que multiplica v, que é menos cosseno de 2x dividido por 2. O que a gente vai fazer aqui é só arrumar, então, o que a gente tem aqui, no final das contas, é menos x, que multiplica cosseno de 2x, dividido por 2. Aqui o que a gente tem é um menos aqui e um menos aqui, então a gente vai tirar esse menos e multiplicar esse aqui, certo? Então a gente tem um mais. Já que tem esse 2 aqui,
ele é uma constante. O que a gente vai fazer é colocar ele para fora da nossa integral. Então, que multiplica a integral de cosseno de 2x dx. Tudo que nós precisamos fazer agora é resolver essa integral. Sempre quando você tiver alguma constante multiplicando algum sinal dentro da sua integral e você puder tirar eles para fora, tire, porque facilita muito a sua vida na hora de pensar na primitiva. Então, essa integral agora, vamos pensar só nela. Vou deixar tudo de lado para pensar nela. A integral de cosseno de 2x dx. Bom, precisa ser alguém que eu suma com esse 2, porque, veja bem, lembra que eu falei de pegar a função trigonométrica para ser a derivada? Porque ela é cíclica, então a gente vai ver o que acontece quando eu derivo ela. Se eu derivo o cosseno de 2x, o que eu tenho é 2 que multiplica menos seno de 2x. Então, no final das contas, eu tenho menos 2 que multiplica seno de 2x. Bom, sempre que eu derivo alguma função trigonométrica que ali dentro tiver um 2 multiplicando x, eu vou ter um 2 multiplicando. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum 2 multiplicando ele aqui. Então, eu preciso considerar também anular esse 2 quando aparecer na minha primitiva. Bom, a primitiva de cosseno, a gente sabe, é seno. Então, de cara, a gente já coloca seno. O que tem ali dentro, a gente sempre mantém 2x. Quando eu derivar esse seno aqui, o meu 2 vai aparecer multiplicando. Então, para cancelar esse 2 que vai aparecer, o que eu coloco aqui é um 2, certo? Então, é essa a resposta. A integral de cosseno de 2x nada mais é do que seno de 2x dividido por 2. Vamos substituir ali agora. O que a gente tem é menos x, que multiplica cosseno de 2x dividido por 2, mais meio, que multiplica seno de 2x dividido por 2. Bom, é importante sempre olhar para o enunciado para rever se não falta alguma coisa. Vamos ver o que falta. Pois é, nesse caso aqui, bom, o primeiro item era uma integral indefinida. Já esse aqui é uma integral que tem os limites de integração. A gente vai aplicar, então, os limites de 0 a 1. Então, tudo isso aqui eu vou avaliar de 0 até 1. Então, no final das minhas contas, o que eu vou ter é avaliado em 1, isso aqui vai ficar menos 1 que multiplica cosseno de 2, dividido por 2, mais esse meio aqui vai multiplicar com esse 2, isso aqui vai ficar seno de 2, dividido por 4, menos, agora o outro limite de integração que é 0. Bom, o x aqui vai ficar 0, que multiplica cosseno de 0, mais seno de 0, dividido por 4. Bom, se o 0 está multiplicando aqui, isso aqui vira 0. Seno de 0 a gente sabe, isso aqui é 0 também, então não importa para a gente. Então, o resultado dessa nossa questão é menos cosseno de 2 dividido por 2, mais seno de 2 dividido por 4. Certo? Pontos garantidos. Vamos para a última questão do nosso exame. Bom, lembra que eu comentei com você que se uma questão só vale muito ponto é porque ela é capciosa? Pois bem, essa última questão ela vale 2 pontos. 2 pontos é muita coisa. E ela tem um certo textinho ali, então a gente já fica meio esperto. E a gente viu que pelo menos esse exame não é comum, certo? Mas pelo menos esse exame seguiu uma ordem. A gente começou falando ali de derivadas, usou derivadas e, enfim, integral. Estava faltando, claro, esboçar algum tipo de gráfico. O que a gente tem aqui então faça um esboço do gráfico de y igual x elevado a 4 menos 4x elevado a 3, determinando os intervalos de crescimento e de decrescimento, concavidade, os pontos de inflexão e pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, muito bem.
Aqui no canal a gente já tem um vídeo só falando sobre esses pontos interessantes, então a gente vai usar tudo que eu já comentei lá e mais algumas dicas. Exercício, no geral, exercício que é para esboçar gráfico demora muito tempo. Então você vai focar nele só se você tiver já garantido os seus pontos ou se tiver muito tempo sobrando para você, certo? Porque ele vai tomar muito tempo de você. Por outro lado, como vocês podem ver, é um exercício que pede muita coisa. Então, se você deixar escrito, acertado alguma dessas coisas, já vai garantir alguns decimais de nota para você, certo? Então aqui, nesse exercício, ele não pede só para você esboçar o gráfico. Além de pedir para esboçar o gráfico, ele pede intervalo de crescimento, decrescimento já é um item, concavidade, outro item, ponto de inflexão, outro item, ponto de máximo mínimo, outro item. Então só aqui a gente tem diversos itens no qual você pode tirar alguns pontinhos extras, certo? Então uma boa tática também seria olhar para a questão não como um todo, mas como alguns pontos nos quais você consegue marcar, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai delimitar logo esses pontos, certo? Então, se esboçar gráfico é a parte que demora mais, vamos trabalhar esses outros subitens para a gente garantir nossa nota. Então, o que a gente tem aqui, a nossa função f de x, ela vai ser dada por x à quarta menos 4x à terceira. Muito bem. Quando a gente começa a falar de ponto de máximo, de mínimo, de inflexão, qualquer coisa que seja, a gente já olha direto para a derivada. Então, a primeira derivada de f de x vai ser igual. Como é uma função polinomial, esse professor foi muito amigo dos alunos, né? Tudo que a gente tem que usar é a regra do tombo. Então, 4x elevado ao cubo menos 4 que multiplica o 3 tombou, multiplica x elevado a 2. Então, isso aqui é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Muito bem, outro item bastante importante para a gente aqui, vamos fazer uma divisória, é a segunda derivada, que a gente já vai deixar feita de cara. Então, a nossa segunda derivada, derivada superior, ela vai ser igual a 4, que multiplica 3 de x ao quadrado, menos 12, que multiplica 2x. Tudo que a gente fez aqui foi a regra do tombo, certo? Então, vamos fazer as multiplicações. 4 vezes 3 a gente tem 12x ao quadrado, menos 24x. Muito bem. Vamos colocar de uma outra cor aqui. Só resultado final. Resultado final. Muito bem. Então aqui a gente já tem a primeira derivada e a segunda. Pensando agora sobre crescimento e decrescimento também com ponto de máximo ou de mínimo, a gente pensa logo aonde a derivada ela vai, enfim, ficar horizontal. Isso acontece quando a primeira derivada ela é igual a zero. Então, a gente vai buscar os pontos que fazem a nossa primeira derivada ficar igual a zero. Então, f, uma linha de x, vai ser igual a zero quando? Quando 4x ao cubo menos 12x ao quadrado for igual a zero. De novo, esse professor foi muito amigo porque tem x nos dois termos aqui. Então, o que a gente vai fazer é isolar por partes esse x. Então, isola uma vez o x, divide esse termo por x, aqui a gente fica com 4x ao quadrado, menos divide esse termo por x, a gente fica com 12x. Igual a zero. Bom, se eu tenho dois termos multiplicando e no final dá zero, um dos dois, ou os dois, precisam ser igual a zero. Então, um desses termos é o x, então aqui a gente já tem de cara a nossa primeira raiz, então x igual a zero. Mas supondo que o x não seja igual a zero, o que a gente tem é que o segundo membro, ou seja, 4x ao quadrado menos 12x, seja igual a zero. Uma equação do segundo grau, mas que não tem o nosso c ali, né? O membro, a constante que acompanha. Então, o que a gente pode fazer é isolar novamente o x. Então, novamente, x que multiplica 4x menos 12 é igual a zero. Novamente, temos dois termos multiplicando, no final dá zero, um dos dois, ou os dois, são zero. Então, aqui a gente tem x em um dos termos, então, de novo,
x igual a zero. Mas supondo que x não é igual a zero, o que a gente tem é que 4x menos 12 é igual a zero. Bom, nesse ponto aqui, como é uma equação de primeiro grau, basta a gente passar o 12 para lá, dividir tudo por 4, a gente vai ter que x é igual a 3, certo? Porque 4 que multiplica 3 vai dar 12, 12 menos 12 dá zero. Deixa eu só escrever de verde para manter o padrão. A 3. Muito bem. Olhando para essa parte aqui, por quê? Porque o zero ele é raiz duas vezes. Então, se a gente trabalhar com essa raiz, já vai ajudar o nosso caso. Aqui o que a gente tem é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela tem o seguinte desenho. Vou colocar aqui. Aqui. E como eu tenho duas raízes, certo? Eu tenho x igual a 0 e x igual a 3. O que eu tenho é uma parábola. Bom, aqui um ponto dela, outro ponto dela. Um dos pontos vai ser 0, outro ponto vai ser 3. Na minha parábola, como ela tem o primeiro termo aqui, o que anda junto com x ao quadrado positivo, ela vai ter a concavidade para cima. Isso significa que ela vai estar sorrindo. Desse tipo aqui. Isso também significa que para trás do zero vai estar positivo, entre esses dois vai estar negativo, certo? Para baixo do x aqui. E depois do 3 a gente vai ter positivo. Então aqui a gente já vê sobre o intervalo de crescimento e decrescimento. Então, o primeiro item de todos, os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, vamos anotar aqui. Qual que é o intervalo de crescimento? A gente tem que, até chegar aqui no zero, a função está crescendo, certo? Isso aqui está positivo, então o que está acontecendo até chegar aqui no zero é que a derivada está apontando que a função está crescendo. Então, a gente tem aqui, por enquanto, que de menos infinito até zero, com zero incluso, e a gente tem aqui com 3 incluso, para mais infinito. A nossa função está crescendo. Por outro lado, a gente tem que ela decresce entre um e outro. Então, se eu incluir aqui, aqui eu não vou incluir, entre 0 e 3, a minha função ela decresce. Muito bem. Primeiro ponto sobre crescente e decrescente, a gente também já tem. Segundo ponto é ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É onde a primeira derivada dá zero, ou seja, as raízes da primeira derivada. A gente já tem essa informação também. Então, ponto de inflexão Quais são os pontos de inflexão? Bom, o zero é duas vezes. A gente tem 0, vírgula. Nesse momento, a gente achou o x para quando isso dá zero. A gente precisa voltar lá na função original e ver qual ponto é esse. Bom, quando o meu x é zero, os dois termos vai zerar. 0 menos 0 dá zero. O meu y também vai ser zero. O meu segundo ponto é quando o meu x é igual a 3. E aí a gente vai ter que fazer a continha, né? Então, é x à quarta menos 4x. Então, a gente tem 3 à quarta menos 4, que multiplica 3 ao cubo. Nessa aqui, o que a gente tem é 9 vezes 9 menos 4 vezes 3 vezes 9. Certo? Então, a gente tem 81 menos 4 vezes 27. O que a gente tem aqui é 81 menos 108. No final das contas, de 81 para 108, a gente tem 27. Menos 27. Então, o nosso ponto,
Outro ponto de inflexão é 3 menos 27. Bem, vamos apagar esse esboço. Ok, aqui a gente já tem dois itens pré-prontos. Bom, um outro item que a gente tem lá são os pontos de mínimo e um ponto de máximo. Ponto de mínimo é aquele ponto onde a função está decrescendo, chegou nesse ponto, começa a subir, começa a crescer. É justamente o que acontece nesse meu 3, certo? Então, antes do 3, a gente tem que a derivada ela é negativa, ou seja, a função está decrescendo, e a partir do 3, ela começa a crescer, a derivada é positiva, então o 3 só pode ser ponto de mínimo. E o ponto do 3, a gente já fez a conta, é o ponto 3 menos 27. Já o ponto de máximo é o oposto. A minha função está crescendo, atinge esse ponto, começa a decrescer. E é justamente o que acontece no meu zero. Então, ponto de máximo, 0, 0. Possivelmente, certo? Por que possivelmente? Porque agora o que a gente vai fazer é buscar a concavidade. Se a gente tem ponto de máximo e ponto de mínimo, ponto de inflexão no geral, a gente pode buscar a segunda derivada, e a gente já tem ela pronta, e ver para quais pontos essa derivada é positiva, para quais pontos essa derivada é negativa. Por quê? A segunda derivada vai nos dizer para onde aponta a concavidade do nosso gráfico naquele ponto. Então, só para relembrar, a nossa segunda derivada ela é 12x² menos 24x. Então, f2x 12x² menos 24x. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar os nossos pontos na nossa segunda derivada e ver se a concavidade está para baixo ou se está para cima, já que um é ponto de máximo e o outro é ponto de mínimo. Vamos fazer nesse nosso ponto de mínimo primeiro, que a gente tem então nossa segunda derivada de f de x igual a 12 que multiplica no 3, certo? Então a gente vai colocar 3² menos 24 que multiplica 3. Só apagar aqui. F duas linhas aplicada em 3. A nossa F duas linhas aplicada em 3, ela vai ser igual a 12 que multiplica 9. E aqui a gente sabe que 24 é 3 vezes 8. Então isso aqui dá 8 vezes 3, que vai multiplicar o 3. No final das contas, F. Duas linhas do 3, a gente não precisa nem do resultado, a gente já tem 12 que multiplica 9, menos 8 que multiplica 9. 12 aqui é maior que 8, certo? Então, no final de contas, f duas linhas de 3 é maior do que 0. Bom, se é maior que 0, a gente tem a concavidade para cima. Maravilha. Vamos ver agora como que fica a situação do nosso zero. F duas linhas aplicada no zero, isso aqui é igual a 12 que multiplica 0² menos 24 que multiplica 0. Não é difícil perceber que f duas linhas aplicada em 0 vai dar 0. Então, o que a gente tem aqui? Essa é a grande pegadinha dessa questão. O item que você precisa prestar muita atenção. O que acontece com a f duas linhas aplicada em 0 não é nem positiva nem negativa. O que significa que o f de 0 ele não pode ser ponto de máximo e nem ponto de mínimo, porque a situação nele é nebulosa. O que eu quero dizer com nebulosa? Ele é ponto de inflexão, sim, mas é um ponto de inflexão que não é nem máximo nem mínimo. E como que é esse ponto? Bom, geralmente em função polinomial de terceiro grau, a gente tem ali, né? A gente tem que a nossa função faz isso aqui. É justamente isso aqui que é o meu zero. Então, ele não é assim e ele não é assim. Ele é essa inflexão bizarra, certo? Então, ele não pode ser considerado ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Então, nesse fato aqui, o que a gente tem que fazer é apagar. Por quê? Porque ele não é ponto de máximo. Dessa mesma maneira, o que a gente tem aqui, então, ele só cresce de verdade. Bom, aqui a gente tem um zero, né? Essa parte nebulosa aqui. Nessa parte, ele está o inverso do que ele aparenta estar, por causa desse truquezinho.
O único que está crescendo, o único intervalo que é de crescente mesmo, é esse segundo intervalo. Então aqui, se a gente tivesse deixado como fez e não tivesse feito essa segunda parte, essa verificação da segunda derivada, a gente tinha errado esse item. Por quê? Porque essa parte aqui é de decrescimento. Então, decrescimento aqui é e menos infinito, até o zero incluso. A única parte que cresce é de 3 para mais infinito. Certo? Agora sim, o que a gente sabe está correto. Bom, feitos os itens que ele pediu, a gente deu o crescimento, deu ponto de inflexão, ponto de máximo, ponto de mínimo, deu as concavidades, certo? Porque essa concavidade desse ponto de mínimo, ela é concavidade para cima. O que a gente vai fazer é desenhar o gráfico, enfim. Quais são os outros pontos que ele não cita, mas que são importantes para a gente desenhar o gráfico? É o ponto onde o gráfico encosta o eixo x e o ponto onde o gráfico encosta o eixo y. Vamos só deixar nossa função aqui. Essa é a nossa função. Os pontos onde a nossa função encosta no eixo x são os pontos onde aqui é igual a zero. Então, x à quarta menos 4x ao cubo igual a zero. Aqui a gente não precisa mais ter aquele cuidado, pode ir direto. A gente isola o x de menor potência, x menos 4 aqui, igual a zero. Então, x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Se x menos 4 é igual a zero, então x é igual a 4. Onde que a nossa função encosta o eixo x? Encosta para x igual a zero e encosta para x igual a 4. Muito bem. Outro fato interessante da gente saber é quando que a nossa função encosta o eixo y, ou seja, quando x é zero, o y é o quê? Quando x é zero, então f de zero, 0 menos 0, isso aqui é igual a zero, certo? Então, muito bem, vamos olhar para o nosso gráfico agora. Aqui. Aqui vai ser o nosso x, aqui vai ser o nosso y. O que a gente vai fazer é um recorte do gráfico. Lógico, a gente só vai desenhar uma parte do gráfico, o gráfico continua para a direita e para a esquerda. O que a gente precisa saber é como que ele continua. Como é uma função polinomial, certo? Então aqui a minha função é um polinômio, a gente sabe que o polinômio ele não tem limite. Ou seja, se eu colocar para mais infinito aqui, ele vai para mais infinito. Se eu colocar para menos infinito aqui, ele vai para menos infinito. Só para a gente ter certeza, como que a gente faz para ter certeza? O que a gente faz é aplicar os limites. Então, vamos fazer aqui no canto. Então, limite, quando x tende a menos infinito, de x à quarta menos 4x ao cubo, que é o limite de x tendendo a menos infinito, de todo mundo dividido, tem 1 sobre x à quarta menos limite de x a menos infinito de 4 sobre 1 sobre x ao cubo. Certo? Então aqui ó, a gente consegue ver que esse limite aqui, quando o x ele tender para menos infinito, por causa do expoente, ele vai virar mais infinito, certo? Então aqui continua positivo, maravilha. E quando o x começa a ir para o infinito, isso aqui vai tender a um número muito pequeno, e 1 dividido por um número muito pequeno vai para infinito. Então aqui a gente tem infinito. Por outro lado, o que a gente tem aqui é um expoente ímpar, certo? E quando a gente aplicar o menos infinito, isso aqui vai ficar menos. Então, tudo isso aqui, esse cara vai ficar menos. E vai acontecer o mesmo que acontece aqui, certo? Então, o x vai ir para um número muito grande, ou seja, esse denominador vai para um número muito pequeno. Quando ele vai para um número muito pequeno, tudo isso aqui vai para um número muito grande, ou seja, tende ao infinito. Porém, tende ao menos infinito. Então, aqui seria menos infinito.
Com o jogo de sinal, a gente tem que fica infinito mais infinito. Dá para somar infinito com infinito? Não. Isso é só uma anotação para a gente ver que, no final das contas, isso aqui vai para positivo. Então, conforme eu for andando mais para a esquerda, o meu gráfico vai subir para positivo. A gente consegue ver também aqui que vai acontecer a mesma coisa para mais infinito. Por quê? O que importava aqui era, de fato, o jogo de sinal. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um limite de x tendendo ao infinito, de x à quarta menos 4x ao cubo, limite de x à quarta, quando x tende para infinito, menos o limite de 4x ao cubo, de quando x tende para infinito. Bom, o que vai acontecer? Esses dois vão para infinito, mas aqui o que a gente precisa perceber é qual que cresce mais rápido. O que a gente tem é que esse cara aqui, o x à quarta, ele, para números muito grandes, certo? Lá para o infinito, ele vai ser maior do que 4 que multiplica x ao cubo, certo? Por quê? Porque olhando aqui, a gente passou do zero já, então a gente pode dividir esses dois lados por x, vai sobrar x, porque ambos multiplicam x ao cubo, vai sobrar x e 4. X para números muito grandes é muito maior do que 4. Então, quando x multiplicar a nossa equação, vai fazer ela crescer muito rápido. Então, no final, quer dizer que quando a gente vai para a direita, né, para mais infinito, isso aqui vai subir também. Muito bem. Então, de fato, o que a gente precisa anotar aqui são alguns pontos muito importantes. Aqui a gente tem o nosso zero, que vai ser importante, a gente já sabe. Aqui a gente tem o nosso 3 e aqui a gente tem o nosso 4. O y, como ele vai até menos 27, a gente tem aqui um ponto menos 27, a gente vai fazer ele de maneira bem abstrata. Então aqui o menos 27. Certo, então o que a gente tem é que dois pontos importantes. Então a gente tem o ponto 3 menos 27 e tem o ponto 0, 0. Muito bem, vamos pintar até de outra cor aqui. E aqui. O ponto 3 menos 27 é um ponto de mínimo com concavidade para baixo. Maravilha. A minha função também passa nesse ponto 4. Eu sei que a função, tanto para a esquerda quanto para a direita, vai subir para o infinito. Então, desse ponto para o 4, o que vai acontecer, vamos colocar aqui, é que a minha função vai subir para o infinito. Muito bem. Dessa mesma maneira, como o 3 ele é ponto de mínimo e tem concavidade para baixo, a minha função até o zero vai ser isso aqui. Certo? Muito bem. O que a gente sabe é que no zero a coisa muda um pouco. Vamos só voltar aqui, porque antes de chegar no zero a gente precisa fazer isso aqui. Antes de chegar no zero a gente tem aquele ponto de inflexão que não é um ponto de mínimo nem de máximo. Então ele é um ponto só de inflexão desse jeito aqui. E para cá ele vai para o infinito. E esse é o esboço do nosso gráfico. Bom, o que você pode fazer com ele, no final das contas, é tentar dar uma ajeitadinha, deixar um traço bem grosso, mas no final das contas ele é uma representação, certo? Então não tem problema ele ficar um pouco rude demais. Bom, é isso. A gente terminou aqui de fazer um exame que estava bastante complicado, que serviu de revisão para a matéria inteira. Serviu de revisão para quem não sabe que está de exame ainda ou que não precisa do exame. E para quem vai fazer o exame, eu espero que tenha servido. Espero que tenha servido muito para você não se preocupar com o exame, ter a cabeça fria para saber o que fazer, quando fazer, saber o que esperar de um exame e assim poder obter a sua nota satisfatória e poder, enfim, passar em cálculo esse semestre. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários. É isso. Até o próximo vídeo.